Que os homens sem terra do Brasil fossem para a terra sem homens da Amazônia. Esta foi a proposta do então presidente do Brasil, General Emílio Médici, ao convocar trabalhadores para iniciar uma das maiores obras do país, a Transamazônica. O projeto era faraônico e pretendia integrar a Amazônia ao resto do país. A rodovia iniciaria na divisa de Pernambuco com a Paraíba, passando pelo Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas e chegaria ao Boqueirão da Esperança na fronteira do Acre com o Peru. Para que a BR-230 se tornasse uma realidade, o governo começou a promover uma campanha com o objetivo de levar trabalhadores para a região. Para os militares, a Amazônia era um grande vazio demográfico que precisava ser ocupado. De 1970, início das obras, a 1972, o fluxo migratório foi tão intenso que chegou a formar pequenas cidades às margens da rodovia. Isso fez com que o governo criasse obras de infraestrutura para dar trabalho a todos aqueles que chegavam. Agosto de 1972, Médici inaugura o primeiro grande trecho que liga Estreito, no Maranhão, a Itaituba, no Pará, totalizando 1.254 quilômetros. Desde a inauguração do primeiro trecho, mais de 30 anos se passaram. Nestas 3 décadas, a obra não avançou 1 centímetro sequer. No estado do Pará, onde o INCRA iniciou o projeto de colonização, a rodovia corta 17 municípios num trecho de aproximadamente 1.000 quilômetros, onde vivem quase 800 mil pessoas. Apenas 80 quilômetros estão asfaltados. A Transamazônica, que um dia foi símbolo desenvolvimentista, evoca a imagem de uma herança problemática e sem valor, deixada ao país pela ditadura militar. A Transamazônica, pelo que a gente vê através da televisão e de imprensa escrita, está abandonada. Não sei, é uma estrada, eu nem sei lhe falar. Que eu ouvi falar que tem muita lama naquela estrada. Não sei onde começa nem onde termina. A intenção era de um bom projeto, se houvesse uma conclusão, entendeu? Mas infelizmente o estado dela está deplorável, então não sei para quem hoje em dia o que é que ela serve realmente, tá? É uma obra parada que não tem resultado de nada. Essa população que mora à margem da Transamazônica, inclusive se veio a morar ali graças à Transamazônica, né? Ela está abandonada, estão isoladas, estão sofrendo as consequências desse abandono. Né? Apesar de verdadeiro, apenas um lado da Transamazônica tem sido mostrado. A devastação ambiental, os problemas sociais e a corrupção estão em quase toda a matéria de jornal ou reportagem televisiva sobre a Transamazônica. Ignorados pela mídia, a produtividade da região, suas extraordinárias riquezas naturais e seu grande potencial econômico continuam desconhecidos do resto do país. Em abril de 73, eu vim para a Transamazônica. Só que eu vim com a ideia de ficar mesmo. E foi muito difícil. A gente passou por séria dificuldade, de doença, de malária, de um cara de coisa. Mas como a gente veio com a ideia de ficar, a gente permaneceu e não sai mais. Uma região que a gente saiu totalmente do convívio, do costume, a relação com pessoas de outras regiões, todas as regiões do país tem gente aqui. Então aqui a gente aprendeu a conviver, aprendeu a se organizar, trabalhar em cooperativa, a gente aprendeu tudo, né? Aqui é bom, né? É muito bom demais.
Tem as dificuldades, que nem as lamas, poeira na época que é de verão, né? Mas, graças a Deus, dá para ir vivendo, né? O lugar bom, aquele lugar que você está fazendo, que está dando por seu alimento. Ou fraco, ou forte, seja do que for, mas é aquele que é o lugar. Essa nossa região aqui, ela tem um potencial muito grande. As terras aqui são as melhores do estado do Pará, né? Tanto é que o cacau, que é muito exigente com a fertilidade do solo, ele exige no mínimo uma fertilidade de 5,5 e nós chegamos aqui a 6,5. Então a potencialidade é muito grande, não só com o cacau, mas também com a pimenta do reino, guaraná e outros produtos, né, que têm um alto índice de aproveitamento, além da geração de renda e mão de obra. Na roça a gente planta o chuchu, a gente planta mandioca, planta tudo. Da terra, quase sem adubo. O adubo é mesmo da própria natureza. Essas roças sem queimar é um trabalho feito muito inspirado nessa linha da agroecologia. Então tudo que a gente faz aqui é dentro dessa linha da agroecologia. Só que a gente não segue assim à risca, rigidamente, outros modelos de agroecologia. A gente procura adaptar os conceitos, princípios da agroecologia para a nossa realidade, aproveitando todo o potencial da nossa região. São 11 municípios da região que tem essas roças, são 150 agricultores que fazem essas roças dessa forma. O que nos anima muito é assim o desenvolvimento vegetativo dessas lavouras, né, que é bem diferente lá na área do fogo, né? Nós trabalhamos em cima do princípio da preservação, conservação e enriquecimento do solo. Porque lá fora, a imagem que se tem aqui da Transamazônica, que é uma região imprestável, que é uma região que não produz, que é uma região que não tem nada, que não vale a pena. E muito pelo contrário, mas aqui nós temos uma região muito rica em terra, em tudo. A CEPLAC é um órgão do governo federal, né, ligado ao Ministério da Agricultura, e está aqui na Transamazônica desde 75 e já se encontra aí com a área implantada de cacau de 36 mil hectares de cacau aqui na Transamazônica, o que corresponde a 72% de todo o cacau produzido no estado do Pará, atendendo aí a, em média, 3.400 famílias. 85% desse público constitui-se de produtores que fazem parte da agricultura familiar. Na verdade, é a agricultura familiar quem sustenta esse município. Então, não tem a gente como falar em desenvolvimento do município sem se falar na agricultura familiar. Porque é da roça que vem uma galinha, é da roça que vem uma macaxeira, é da roça que vem aquele saquinho de arroz. Essa nossa agência é a maior financiadora de todo o banco no segmento da agricultura familiar. Nós temos aproximadamente 8 mil operações só com a agricultura familiar. E também temos outro segmento, que é o segmento empresarial, que demanda aí mais de 2 mil operações. Esse crédito tem contribuído de forma intensiva para que o homem permaneça no campo. E isso tem mostrado o crescimento da região, tanto populacional como econômico. E nós acreditamos em incrementar essas atividades na região, buscando esse desenvolvimento sustentável em toda a região. Eu sou membro da Federação das Associações Comerciais e Agropastoril do Estado do Pará. Envolve uma área desde Rurópolis até Pacajá e Porto de Mois. São 10 municípios que tem uma população aproximadamente de 300 mil habitantes, que tem um rebanho bovino de aproximadamente 1.400.000 cabeças de gado. Temos também o setor madeireiro, que precisa com certeza ter alguns ajustes, que tem que realmente ter um plano de manejo sustentável para a região, para você conseguir desenvolver a região nossa.
O setor madeireiro é muito importante aqui na região. E aqui a região tem uma média de 4 mil empregos direto e fora os indiretos, né? A minha exportação eu mando para São Paulo e para os Estados Unidos. 80% do meu produto é exportação. Um povo lutador, que aprendeu a viver sob duras condições, mas que sustenta a consciência do potencial da região. No entanto, são grandes os desafios que não serão vencidos sem a presença do governo. Não só a rodovia foi abandonada pelo governo federal, mas todo o projeto de colonização. A própria documentação das terras, hoje 50% da colonização oficial ainda não está titulada. 50% das estradas vicinais são intrafegáveis. E projetos de produção, como por exemplo a usina de açúcar Abrão Lincoln, conhecido como Projeto Pacal, foi abandonado pelo governo, a usina está parada e nós queremos resolver também os investimentos para que nós possamos encaminhar a produção nessa região. Nós precisamos de tecnologia, de ajuda e ajuste para que esses setores fortes possam crescer. Isso só pode crescer com a ajuda da sociedade civil, do governo estadual, do governo federal e do governo municipal. E a sociedade civil como um todo. Basicamente a gente tem 3 gargalos aqui. Seria a questão fundiária, que se você não tiver o documento, você não faz financiamento, você não faz qualquer tipo de trabalho dentro do seu lote. A questão da assistência técnica tem que ser melhorada, com certeza. A questão da eletrificação rural, que é uma necessidade, isso não é luxo, não é nada, isso é necessidade para o pequeno produtor, principalmente na Transamazônica, e a estrada, porque sem ela você não chega a local nenhum. Agora nós temos uma dificuldade muito grande com o problema da estrada, né, que não tem como passar com a produção. Então eu perdi já aproximadamente 5 mil quilos de cupuaçu por não ter uma despopadeira aqui no município. Ter que levar para Altamira, a despopadeira de lá é pequena, começou a receber, aí depois a estrada cortou, aí essa produção ficou na roça. Quebrou o diferencial, sacou a ponta de eixo fora, diferencial completo. A parte de baixo já está quase toda madura, né? Sempre acontece. A gente espera se tem uma melhora nas estradas, né? É o que a gente sempre espera aqui, né? Porque o período de fazer em 2 horas, estamos aqui desde ontem. Ainda não sabe se chega hoje ainda, né? Se nós não tivermos uma conservação permanente, nós vamos ter, o ano que vem, a mesma situação. Então não adianta eu chegar a trabalhar apenas na época da chuva. São recursos que vêm, que são... Eu podia fazer 2 vezes com esse recurso o serviço que eu fiz uma vez. Porque chove, tem que jogar fora o material, tem que repor. Então tem uma série de reposição de material que a gente, em condições normais, na época do verão, a gente faz só uma vez. Na época do inverno, a gente faz 2, 3 vezes. Usa material indevido para poder dar tráfego. Então, uma série de obstáculos pode acontecer nessa trajetória dessa conservação. Uma rodovia dessa é rodada demais de carro, de tudo quanto é produto é daqui. A gente sabe que se produz de tudo, de cacau, pimenta, coloral. Aliás, enfim, é tudo. Tudo que se alimenta aqui no nosso lugar, que é o Pará, produz de tudo que é bom. Não tem como falar em inclusão social nesta região sem nós estarmos falando do asfaltamento ou a recuperação da Transamazônica. Porque tudo se passa por aí. Como discutir inclusão social numa região que você não tem meios de transporte, que você não tem como o agricultor estar exportando ou estar até mesmo vendendo os produtos que ele produz na sua propriedade? É preciso ter uma ação corajosa para integrar esta região, de fato, ao Brasil. E para integrar, tem que fazer esse processo da abertura das estradas e, junto com ela, um sistema educacional e, junto com ela, um sistema de comunicação, a inclusão digital, etc., tem que ser feita simultaneamente e, ao mesmo tempo,
toda esta ação no ponto de vista de formar os filhos dos agricultores na Amazônia para serem os técnicos, para serem os engenheiros agrônomos, para serem as grandes cabeças do presente e do futuro. Essa região, com certeza, já pode contar com muitos recursos que existem no Banco do Brasil, no Banco da Amazônia, no BNDES, né, que já está investindo maciçamente na região. Prova disso é a construção de 12 casas familiares rural ao longo da rodovia Transamazônica, em 12 municípios, investimento na ordem de 12 milhões, financiado pelo próprio BNDES através do seu programa social. Esta região já recebeu os investimentos do Linhão, de Tucuruí chamado, que está hoje chegando até Itaituba e Santarém, portanto, ficando apenas a expectativa da universalização da energia, que seria eletrificar todas as áreas rurais. E o grande investimento previsto para a região é a usina de Belo Monte. Concordamos com a política do governo Lula de que qualquer obra de infraestrutura que venha para a Amazônia tem que vir acompanhada da preocupação ambiental e de um estudo, mas mais que o estudo, também de um planejamento para garantir o desenvolvimento sustentável e garantir que a população local seja a principal beneficiada da obra de infraestrutura que vem para a região. Nós costumamos dizer que se foi um erro construir a rodovia, um crime é abandonar. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, né, fazer toda a articulação necessária no Congresso, né, articulação parlamentar, para que nós possamos votar nos orçamentos esses recursos, e vamos também conseguir a decisão política do governo Lula para que nos próximos anos nós tenhamos esses investimentos. Na medida que você investe no asfaltamento dessa rodovia, uma região que mora aproximadamente 1 milhão de pessoas, você está exatamente antenado, articulado com a proposta do governo federal, que é, acima de tudo, fazer a inclusão social.